9h11, vamos chamar para a nossa conversa aqui no Jornal Gente o jornalista Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, colunista do Jornal Gente. Toda semana o Zaidan está conosco aqui com um tema importante para explicar melhor a notícia, trazer também os seus comentários. Zaidan, tudo conforme aquilo que estava previsto na eleição para a presidência dos Estados Unidos, hein? Está se desenhando mais um confronto entre Joe Biden e Donald Trump, que volta com tudo, pelo menos nas primárias republicanas, Zaidan. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Também bom dia, Zaidan. Olha, Bom dia. A vitória do Trump e do Biden ontem, né? Vale ressaltar lá em New Hampshire, obviamente nada tem de surpreendente, isso era o esperado. E o Trump, de novo, com mais de 50% dos votos, como aconteceu lá no caucus de Iowa, ele deixou a Nikki Haley em segundo lugar. Em Iowa ela ficou em terceiro, o Ron DeSantis em segundo, mas o DeSantis caiu fora antes de New Hampshire. O nome dele ainda apareceu ontem lá, só que todo mundo sabia que ele estava fora, mesmo assim ele teve 0,7% dos votos. A votação da Nikki Haley até foi expressiva, mas o fato é que esse era um estado onde ela tinha alguma esperança. Claro, onde ela acredita terá mais votos é a Carolina do Sul, já que ela foi governadora daquele estado. A Nikki Haley, ela representa as grandes corporações, inclusive a indústria de armas. Num momento muito difícil da vida dela, financeiramente falando, ela conseguiu fazer acordos ali com a indústria de armas, foi assalariada da indústria de armas. Hoje você tem 8 grandes corporações industriais produzindo armas de guerra, que são, na verdade, propriedade do setor financeiro, de grandes bancos, né? E a Nikki Haley, ela tem um vínculo, inclusive empregatício, com essas corporações. Então, até por isso, olha que interessante, porque nos Estados Unidos, o caucus, como aconteceu em Iowa, ele é organizado pelos partidos. A primária não. A primária é organizada pelo Estado. E aí, como acontece em quase tudo nos Estados Unidos, em cada estado você tem uma legislação. E o que ocorre é que em alguns estados, você tem lá a primária republicana, só podem votar os registrados no Partido Republicano. Em outros estados, podem votar os registrados, os não registrados, mas ninguém que esteja registrado em outro partido. E alguns estados em que qualquer um pode votar. É o caso de New Hampshire. Tanto que os democratas fizeram uma campanha às claras, esquisita, inédita, para que democratas participassem da primária republicana e votassem na Nikki Haley. Exatamente como um voto contra o Donald Trump. Porque é claro que é do Donald Trump que os democratas têm medo, porque as pesquisas o colocam em primeiro lugar. O Biden, em nenhuma pesquisa, ele está à frente do Trump. É claro que não é uma eleição como no resto do mundo. Não é? Um homem, um voto, um cidadão, um voto. Não. Você tem a peculiaridade de cada estado escolher. Em alguns estados, a distribuição de delegados é proporcional. Em outros, não. Quem ganhar, leva tudo. É o caso da maioria. Então, é uma disputa muito peculiar. E Pois não, Cláudio? Zaidan, essa vitória de ontem do Trump, né, era previsível diante do que aconteceu no Iowa, né, quando ele venceu assim de maneira acachapante, até muita gente usou a expressão histórica para definir a vitória de Donald Trump. Mas, assim, esse desempenho dele do Iowa, inclusive esse de ontem, é algo que surpreende. Quer dizer, se você... Vamos considerar que estamos conversando antes das primeiras primárias lá, né? São resultados que surpreendem do ponto de vista do favoritismo do ex-presidente? Não. As pesquisas indicavam a ampla vantagem. E a Nikki Haley, que é a queridinha de grande parte da imprensa, e aquela que os democratas querem ver como candidata dos republicanos, né? A Nikki Haley, em Iowa, que é um caucus, é diferente, ela ficou em terceiro. E ontem não tinha mais o Ron DeSantis para disputar voto a voto com ela. Ela teve uma votação alta, inclusive, realmente alta. Ela conseguiu, já com essas
com essas duas votações, ela já tem 17 delegados. Mas é claro que o Trump será o escolhido do partido. O que pode impedir o Trump de ser candidato é principalmente o processo na Geórgia. Porque há outros processos que não são impeditivos, não são óbices para que ele seja candidato e até presidente da República. Já que nos Estados Unidos, isso já ocorreu, alguém pode ser condenado, pode estar preso, pode ser candidato e pode ganhar a eleição. A não ser que ele seja condenado por um crime de sedição, por um crime de traição à pátria, por um crime de organização de levantes contra a ordem estabelecida. Por isso o problema está na Geórgia. Não há dúvida, não há dúvida que houve tramóia na eleição de 2020. Não há dúvida que o voto pelo correio proporcionou fraudes. A dúvida é se a fraude foi de um tamanho suficiente que tenha sido decisiva. Mas o problema para o Trump é que ele tentou responder à fraude com fraude. Essa é a acusação na Geórgia, precisam provar. Mas que ele teria tentado, junto à administração da Geórgia, fazer com que votos aparecessem, fazer com que houvesse uma revirada de uma mesa já virada pelos democratas. Porque o voto pelo correio foi uma saída em razão da pandemia. Só que os democratas adoraram, e tanto que agora, em Iowa, eles não fizeram o caucus. Os republicanos fizeram, eles não. Por quê? Porque lá o voto está sendo pelo correio. Vai até fevereiro. Começou em dezembro, vai até fevereiro. E em New Hampshire, não. Ali foi na urna porque é primária, diferente do caucus. Então, eles gostam do voto pelo correio, mas claramente o voto pelo correio abre uma grande possibilidade de fraude. A possibilidade de manipulação é inequívoca. Só que o Trump não poderia ter tentado responder ao que ele viu como fraude com outra fraude. Essa é a acusação na Geórgia. Se ele for condenado na Geórgia, aí haverá elemento para que ele não possa ser candidato. Os outros processos não. Vão encher a paciência, vão tirar dinheiro do bolso dele, ele vai pagar caríssimo para os advogados. Há procuradores ligados ao Partido Democrata que vão tentar desestabilizar o Trump perante os eleitores, mas o que pode, de fato, tirá-lo da corrida é só o processo na Geórgia. E, claro, a decisão de alguns estados de não tê-lo na cédula de votação nas primárias. Só que o Maine voltou atrás, o Colorado não, mas a decisão será tomada na semana que vem, provavelmente, pela Suprema Corte. A Suprema Corte é que vai dizer se o Colorado pode manter essa suspensão do nome de Donald Trump para a realização da primária republicana. Zaidan, a gente sabe que está cedo, mas eu sempre confio nos seus palpites. Algum palpite para o futuro americano? Não, as pesquisas indicam que se o Trump for candidato, ele será eleito. É claro que, repito, é uma eleição muito peculiar, porque os democratas têm vantagem em dois estados que têm um caminhão de votos, Nova York e Califórnia. E lá não é um cidadão um voto, é verdade, mas eles têm mais delegados. Aí entram dois estados, são os quatro grandes, né, em termos de número de delegados: Nova York, Califórnia, Texas e Flórida. Na Flórida, o Ron DeSantis, que saiu da corrida, já apoiou o Trump. Já disse que o voto dele será no Trump, e claro que pesa, é um governador hoje com alta popularidade, e o apoio dele ao Trump tem um peso. E a Flórida é muito importante, porque lá costuma ser voto a voto. Vocês se lembram da eleição do Bush filho. A Flórida foi decisiva, houve recontagem, inclusive, na Foi Flórida, inesquecível. né? No Texas, os republicanos costumam levar, costumam ganhar. Na Califórnia, desde Ronald Reagan, que os republicanos são derrotados na Califórnia. E Nova York é reduto democrata, né? Não há a menor dúvida. Zaidan, tem um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos, eu não sei se começou por lá, mas o caso mais grave é o da Califórnia, que são estados governados pelo Partido Democrata, né, e que tem
Califórnia para estados governados por republicanos em razão de legislações locais que permite, por exemplo, no caso da Califórnia, que as pessoas possam entrar numa loja, furtar até $950, mais ou menos, o equivalente a $950 e não ser punido por isso, né? As pessoas são autorizadas a roubar, né, a furtar, enfim, aquela coisa que é o triunfo da lacração, né? Sobretudo do ponto de vista aí. Veja que uma cidade como São Francisco, uma cidade até lendária, né? Todos nós aqui conhecemos as inúmeras músicas feitas para São Francisco. Foi uma cidade que se tornou um símbolo do movimento hippie, underground, aquela história toda. São Francisco hoje é uma cidade destruída. Destruída. E, inclusive, com várias cracolândias, né? Para usar um exemplo de São Paulo que todo mundo conhece. Na Filadélfia, um estado sempre reconhecido por ser ordeiro, próspero, você tem ruas que estão tomadas por gentes num processo de autodestruição, principalmente com o uso de opioides. Os opioides sintéticos, eles viraram um problema crônico nos Estados Unidos. Eles estão matando milhares de pessoas a cada ano. A cada ano. É um problema crônico de saúde pública. E na Califórnia, além desse problema de empresas que não têm mais confiança em manterem portas abertas, porque são empresas de varejo, e de repente entram hordas, levam tudo e falam, não, está aqui, está dentro do limite que o governador estabeleceu. Além disso, há todo um entorno, um ambiente hostil às pessoas. A Califórnia, a Califórnia, se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, né? Que, aliás, foi tomada na mão grande do México, né? E com a febre do ouro, é um estado riquíssimo e se transformou num celeiro extraordinário. Tanto que quando alguém fala de uma região rica, aqui no interior de São Paulo, Califórnia brasileira, é uma maneira de dizer que é uma região rica, próspera, e principalmente rica em termos de produção agrícola. E a Califórnia, além de uma produção agrícola extraordinária, ela tem ouro, né? E hoje tem as grandes empresas de alta tecnologia. Estão lá, né, no Vale do Silício. A Califórnia, de fato, ela está sendo dizimada por essa política democrata. E acho difícil que os republicanos vençam na Califórnia. Ainda há um voto majoritário para os democratas. Mas que há uma degradação, uma insatisfação. E muita gente fez isso que você falou, Cláudio. Arrumou a mala e foi embora. Fechou as portas e reabriu no Texas. Reabriu em Nevada, que é ali pertinho. Reabriu no Colorado, em qualquer lugar, mas não lá. Na Flórida, né? Então, e há um outro problema. Mesmo a chamada ala radical do Partido Democrata, que é o grupo Spartacus, né? Esse grupo está alinhado com a política de guerra do Biden. E os americanos já estão se cansando, porque agora há uma chantagem em relação ao presidente da Câmara dos Representantes, que é republicano. Ele precisa de uma recondução ao cargo. E o que os democratas disseram? Você quer nossos votos? Libere 60 bilhões para a Ucrânia. Agora, no começo de janeiro, Pedro, a dívida dos Estados Unidos, a dívida pública, alcançou o recorde de 34 trilhões de dólares. 34 trilhões. Como eles têm a moeda do mundo, o país mais rico do mundo, não há dúvida que eles conseguem administrar isso, mas eles estão se endividando e pela segunda vez haverá risco de calote. O ano passado, algo inédito, inaudito, né? Quando alguém poderia ouvir falar que os Estados Unidos corriam risco de moratória. Não é brincadeira. E estão gastando. Ah, não, mais 60 bilhões para a Ucrânia. Tanto que o Zelensky chegou a dizer que uma eventual vitória do Trump é ruim para a Ucrânia, porque o Trump coloca em dúvida essa política de liberar dinheiro para o governo ucraniano, que já foi, a Sônia sabe disso, já foi acusado diversas vezes de corrupção, de uso indevido desse dinheiro que está chegando da Europa e dos Estados Unidos.
Sobre essa questão aí dos opioides que o Zaidan falou, nós vamos ter uma entrevista na sexta-feira aqui no Jornal Gente, Zaidan, com o professor Ronaldo Laranjeira, que é um especialista da Unifesp, médico, psiquiatra, que cuida, né, de pacientes com algum tipo de dependência química e que é um estudioso do assunto e vai trazer para a gente mais esclarecimentos e essa preocupação, principalmente com o que acontece nos Estados Unidos e o que vem para cá depois a respeito desse tipo, dessa classe de drogas. Zaidan, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Até semana que vem. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, Zaidan.